Eu apaguei as minhas redes sociais e eu vou te contar o porquê. Mas vamos começar do começo, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de criar conteúdo. Então, quando eu tinha os meus 18 anos, eu comecei a gravar, porque eu trabalho com design. Então, eu criei um Instagram pra isso. Comecei a mostrar meu trabalho, comecei a gravar stories, e aí postava todo dia, né? Minha rotina, meus trabalhos, enfim. Só que com o tempo eu fui mudando muito de profissão, né? Além de atuar no design, eu também comecei a fazer outras coisas em paralelo. Então eu trabalhei com moda, trabalhei com consultoria de imagem, trabalhei com muitas coisas, com fotografia. E nisso eu sempre tentava criar conteúdo para cada área que eu estava atuando. Só que aí que entra o problema. Quando tu cria muito conteúdo, pelo menos na minha experiência, eu tinha que consumir muito para poder ter ideia, para poder fazer coisa diferente, porque a gente tá sempre introduzido nesse meio e a gente quer estar sempre criando coisa nova. E aí esse ano foi o ano que eu mais senti o impacto das redes sociais na minha vida. Eu comecei a ficar muito ansiosa e muito acelerada. Como eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu já tenho uma tendência a ser uma pessoa mais elétrica, né? E aí a rede social me deixava mais estimulada ainda. Então, em momentos, por exemplo, que eu ia ver um filme, eu tinha que ficar pegando o celular. Ou então eu ia no banheiro, eu tinha que levar o celular. Ou eu tava almoçando, eu tinha que pegar o celular. Então, a todo momento, o celular tinha que estar comigo. E não era pra fazer alguma coisa assim que fosse agregar. Era pra ficar olhando vídeo, era pra ficar rolando feed, era pra ficar fazendo coisa inútil, sabe? E aí, agora, final de ano, eu fiquei muito doente nessas últimas semanas. E aí, eu tive que ficar um pouco mais devagar, porque eu fiquei doente, tive que ficar mais assim na cama, mas já tô melhor, graças a Deus. Então eu tive que dar uma leve pausa, sabe, na criação de conteúdo e também na parte de consumir conteúdo. E quando tu faz um leve detox, tu começa a perceber o quanto tu usa aquilo. O Instagram é tipo a nossa alimentação, né? Quando tu tá comendo muito mal, tu come ali, tu percebe que tu tá comendo mal, mas tu não quer mudar. E quando tu começa a se alimentar bem, tu percebe o quanto isso muda na tua produtividade, na tua saúde, no teu corpo. E pra mim o Instagram foi isso. Porque quando eu comecei a ver assim, nossa, eu tô consumindo muito e eu fui reduzindo, eu comecei a sentir a diferença. Só que eu percebi que não adiantava eu reduzir. Porque no automático a gente pega e vai mexer e eu não conseguia ficar muito tempo sem o celular, sem o Instagram. E aí o que que eu fiz? Eu resolvi apagar o Instagram e o TikTok do meu celular. Essa foi uma decisão que eu tive há 3 dias atrás. E assim, só tem uma coisa pra falar pra vocês. Tá vendo esse livro aqui? Eu comecei a ler ele no dia em que eu apaguei as redes. E eu já tô na página 105. Ou seja, em 3 dias eu li muito. Eu li muito. E eu adoro ler. E também são coisas que eu acabei me perdendo por estar usando muito celular. Eu lia muito, eu reduzia a frequência de leitura, eu orava todas as manhãs. Às vezes eu dizia que não dava tempo, mas era porque a gente prioriza certas coisas, né? Então eu deixei de fazer muitas coisas que eu gosto. Pintar, ver uma série, eu não conseguia ver uma série sossegada porque eu queria ficar mexendo no celular. Então eu senti um impacto muito grande nessa questão da rede social, sabe? Ela te consome tanto, é como se tu entrasse num buraco e fosse caindo, assim. E a gente fala que, eu posso ficar sem. Eu nem vou me importar se eu ficar sem. Mas aí na hora que tu tira, que tu sente, né? A diferença que aquilo faz na tua vida. E o quanto faz falta também. Porque também tem esse lado obscuro, né? No primeiro dia que eu apaguei, eu entrava no Gmail e eu entrava na galeria de fotos pra ficar rolando. Porque a gente fica tão no automático fazendo isso que eu queria esse estímulo, sabe? De alguma forma eu precisava desse estímulo. E aí agora, né, que já faz 3 dias, eu já tô um pouquinho mais acostumada, mas às vezes eu me pego fazendo isso. E a minha meta é 1 mês. Só que se eu sentir que isso foi muito benéfico pra mim e que eu não sinto tanta falta, eu realmente não vou mais usar. Porque eu tenho outras plataformas pra poder divulgar o meu trabalho, né? Como eu sou designer, eu posso usar o Behance, eu posso usar outras ferramentas. E como eu já tô muito tempo no mercado, vem muito cliente por indicação. Então eu não preciso necessariamente estar ali criando conteúdo o tempo todo pra gerar clientes, entendeu? Mas é aquela coisa, né? A gente tem um lado bom e o lado ruim. Quem tem uma loja, quem tem um comércio, é muito importante o Instagram porque ele te ajuda a alavancar. Alcança mais pessoas, então assim, a gente não tem só a parte ruim. Mas pra minha experiência como criadora de conteúdo e que nunca monetizei com o Instagram, não fazia sentido, sabe? Essa pressa, essa angústia, esse consumismo da rede, sendo que aquilo ali não me retornava em nada. Começou até aquela questão de ficar olhando quantas curtidas tinha um vídeo, como a galera interagia, e se não ia bem eu já me sentia frustrada. Então eu percebi que eu não estava sabendo lidar com isso e que o ideal seria se afastar. Porque quando a gente se afasta, a gente consegue ver melhor, né, certas coisas. É como se clareasse a nossa vista. E aí tem sido uma experiência muito boa até agora.
Esse final de ano agora, a gente tá no dia 30, né? Amanhã é virada do ano. A gente vai passar em um lugar diferente. Eu quero ver se eu gravo algumas coisinhas aqui pro YouTube. Porque o YouTube, pra mim, é uma rede muito legal. Porque é uma rede que tu consegue consumir com paciência, fazendo alguma outra coisa. Tu não precisa necessariamente estar fazendo isso aqui, vendo vários tipos de vídeo diferentes, sabe? Vídeo curto, que só gera uma dopamina ali momentânea. O YouTube, ele é muito mais sobre aprendizado, sobre reflexão, sobre compartilhar a nossa vida, as nossas ideias. E é por isso que eu gosto tanto daqui, né? Tanto que eu já crio conteúdo pra cá, mas agora oficialmente eu vou voltar, se Deus quiser. Sabe, trazer esse tipo de conteúdo assim que possa agregar e que possa também compartilhar momentos da minha vida. Por exemplo, eu amo ler. Então também é interessante trazer algumas ideias de leitura pra vocês, compartilhar coisas que eu tô lendo, reflexões, enfim, tenho muitas ideias, então se eu for falar aqui, meu Deus. E eu te daria essa dica. Tenta ficar um dia, sabe? Pega o teu celular, apaga o Instagram ou sei lá, só bota em outro lugar que tu não consiga mexer e testa pra te ver o quanto faz diferença. E a gente não sabe ficar no tédio. Então toda vez que eu tava no tédio, eu pegava o Instagram. E aí agora não, agora eu tô no tédio, eu vou ler um livro, eu vou fazer alguma coisa, ou eu vou fazer alguma coisa na casa. Ontem eu acabei pintando aqui a nossa área, ficou bem bonitinha. E eu tava procrastinando há tempo, porque eu falava que não dava tempo, que tava muito corrido. Mas era só o foco no lugar errado. Então, se tu tiver a oportunidade, testa ficar um pouquinho ali, um dia, 2 dias sem Instagram. E tenta substituir esse hábito, pra tu ver como é importante e o quanto pode mudar a tua vida, o teu pensamento. E também fazer aquele detox, né? Que é bem importante pra gente poder se centralizar naquilo que a gente quer de verdade. E eu te convido a ficar por aqui, porque daqui pra frente vai ter muita coisa legal pra gente estar aqui trocando experiência, trocando pensamentos, ideias e até mesmo conhecimentos.